Fala pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais uma live nesse dia tão especial de super live de fundos imobiliários. Eu sou a Juliana Benvenuto, assessora de investimentos da XP, e a gente vai dar continuidade nesse tema que há pouco tempo atrás começou a tomar grandes proporções aí com os investidores, principalmente investidor pessoa física, que acabou entrando muito mais nos fundos imobiliários no ano passado. E eu estou aqui com o André Mazetti. André, muito obrigada, é um prazer enorme ter você aqui com a gente na nossa live. André, só acho que o microfone está mudo, talvez. Não sei se está todo mundo ouvindo. Estão ouvindo agora? Agora foi. Vamos lá, André. Bem-vindo à nossa live. Vamos lá, boa tarde a todos aí. Juliana, boa tarde também. Parabéns aí pelo evento aí, tá bem legal, tá acompanhando desde cedo aí, viu o Guilherme, viu o Carrasco também, viu o Caio Conca, foi, enfim, bate-papo bem interessante. Vamos ver se a gente consegue contribuir no mesmo nível da turma aí dos anteriores. Com certeza, André, é um prazer enorme ter você aqui, gente. O André, ele é gestor dos fundos de crédito imobiliário e de Fund of Funds da XP Asset, Então, acho que o nosso tema principal aqui vão ser os fundos de papel e os fundos de fundos, Então, André, até queria que você aproveitasse um pouquinho para falar sobre você, sobre a sua experiência, Eu sei que você já tem aí mais de 10 anos de experiência no setor, já está com a gente na XP há quase 4 anos, Então, conta um pouquinho da sua experiência para todo mundo. Legal, bacana. Bom, basicamente é isso. Eu estou na XP, na Asset há quase 4 anos. Anteriormente trabalhei na RB Capital, também na Asset da RB, contribuindo ali na gestão dos fundos de tijolo, Enfim, tinha todo tipo de fundo lá, basicamente fundo de shopping, fundo de crédito, fundo de CRI, lajes corporativas. Então ali foi uma grande experiência que eu consegui obter, nesses, enfim, passei quase 5 anos lá na casa. E anteriormente passei pelo Family Office da turma da Ambev também, enfim, passei lá por uns 4, 5 anos e comecei minha carreira na auditoria contábil, enfim, lá na Deloitte, onde eu também trabalhei por volta de 3 anos. Estou ali na XP hoje muito focado ali principalmente nos fundos de papel, fundos imobiliários de papel, ao lado do Carrasco ali que toca toda a parte de ativos reais, todos os tijolos, ou seja, tudo que é renda imobiliária principalmente. E recentemente nós implementamos a estratégia de Fund of Funds, ou seja, fundo de fundos imobiliários, a nossa captação, nossa segunda emissão de cotas, que foi realmente a emissão que foi para o mercado, foi no comecinho do ano. A gente iniciou com essa estratégia meio que como um experimento dentro de casa com seed money em julho do ano passado. Ali a gente conseguiu mostrar que consegue gerar bastante alfa ali, e basicamente a gente partiu para um follow-on que foi nesse ano. Legal, André. Bom, acho que vale você falar um pouquinho sobre os fundos especificamente que você faz a gestão, Então a gente tem o XPCI, o MXRF e o XPSF11, certo? Conta um pouquinho o que é cada fundo, Então a gente tem o XPCI, que é um fundo de crédito imobiliário, o Maxi Renda, que acho que seria um fundo híbrido, certo, André? Isso, correto. Legal. Basicamente, vamos lá. O primeiro fundo imobiliário aí dos que eu toco, os mais antigos, é o próprio Maxi Renda. É um fundo que nasceu em 2011, enfim, com um outro time de gestão, que hoje não está mais na gestora da casa. Quase 4 anos quando, enfim, assumi a gestão desse fundo, a gente fez uma série de mudanças, reformas e basicamente reformas no portfólio. É um fundo, como você bem colocou, Juliana, é um fundo híbrido, mas o principal viés do Maxi Renda é crédito, dado que a gente tem grande parte do portfólio está alocado em CRIs, em papéis, que foi ali que a gente fez a grande reforma no fundo. A gente também tem a segunda estratégia, que seria a de permutas financeiras, então é basicamente uma estratégia de desenvolvimento imobiliário residencial, em que a gente surfa os benefícios da incorporação, mas mitigando os principais riscos da mesma, como, por exemplo, estouro de obra, todos os problemas que normalmente as SPS têm quando tem um grande problema no processo de incorporação. A gente consegue aí trazer mitigadores de risco para o nosso fundo. Por isso que a gente chama essa estratégia de permuta financeira. A gente permuta, ou seja, troca
é o terreno, né, que nós entramos como SPE terrenistas, e a gente permuta essa SPE, esse terreno, desculpa, por um percentual do VGV, né? O VGV é o valor geral de vendas, que nada mais é do que a receita do projeto. Então, basicamente, a gente consegue obter resultados bem expressivos, então é uma estratégia mais high yield, mas, de novo, mitigando os principais riscos da incorporação residencial. E a terceira estratégia do Maxi Renda é Fund of Funds, né? Tem um pequeno bracinho ali de Fund of Funds, não misturando aqui com Selection, que é o fundo de fundos tradicional mesmo da casa, mas é um pequeno braço de Fund of Funds que a gente tem dentro do Maxi Renda, onde a gente tem uma estratégia, né, uma alocação mais tática, né? Então, quando a gente vê uma oportunidade, como agora a gente está vendo, de fundos em preços bem atrativos, a gente começa a ativar mais esse book, esse livro de ativos. Mas em voo de cruzeiro, ou seja, a gente usa esse book de Fund of Funds. XPCI é um fundo também relativamente novo, é um fundo que nasceu em setembro do ano passado, foi estratégia de ser principalmente um fundo puro de CRI, mas também tem no mandato comprar fundos imobiliários, e obviamente nos últimos dias a gente vem se beneficiando dessa estratégia, mas o grande core do fundo é realmente fundo de papel. E o próprio Selection, né, que é o nosso Fund of Funds, como já diz o nome, enfim, a gente compra apenas fundos imobiliários, podendo também comprar um pouco de papel, mas como gestão de caixa. Tá? Esse é um pouco do racional. Legal, André. Vamos focar um pouquinho, então, primeiro nos fundos de papel, né, que seria a estratégia do XPCI e do próprio Maxi Renda, né, que foca mais em parte de crédito imobiliário. O que especificamente um fundo de papel faz? O que ele compra, André? Legal, vamos lá. Fundo de papel, né, já como diz o nome, compra basicamente CRIs, os papéis. Então, é um fundo mais focado, naturalmente, em crédito imobiliário, mas não necessariamente só do setor imobiliário, né? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente consegue comprar um CRI em que em que o lastro dele pode ser um recebível de imobiliário naturalmente, mas o risco de crédito vem do varejo, vem de uma Renner, por exemplo, vem de uma Ambev. Então você corre riscos ali de crédito de empresas de todos os setores da economia. Então, esse é um pouco do foco. Lembrando que fundos de papel, a gente tem várias classes de papéis, então os mais comuns ali são os BTS, né, que é o Build Suit, que é um contrato atípico de aluguel que é muito comum em contratos de galpão logístico. Então, por que é um contrato muito forte e é o mais comum? Porque são contratos de longo prazo, em que se tiver uma rescisão, o locatário, né, que é quem está ocupando o imóvel, ele é obrigado a pagar uma multa equivalente a todo o saldo contratual. Então, um contrato muito forte, ele é respaldado por lei, né? Diferente de um contrato típico em que todos ali, enfim, a grande maioria da população está acostumado, que é um contrato residencial em que se você sair ou pedir para sair do imóvel, você paga uma multa de 2, 3 aluguéis. Então, isso é o que a gente chama de contrato típico, que é um contrato fraco. E o contrato atípico é o que é mais comum em galpão logístico, né? Então, dado que você tem essa natureza desse contrato de longo prazo, que é um contrato forte, ele é muito fácil de ser securitizado, ou seja, de você descontar esse recebível de longo prazo e isso ser um lastro do seu CRI, do seu CRI, do seu papel. Então, a gente sempre busca papéis aí, naturalmente, de muita qualidade creditícia. Enfim, tem N tipos de papéis, né, de natureza de papéis de CRIs, tem como, por exemplo, destinação imobiliária. É importante entender que por trás tem que ter uma destinação imobiliária. Então, por exemplo, quando o fundo está comprando um CRI, né, o investidor está comprando o CRI, a destinação desses recursos tem que ser para o imobiliário. Recentemente, a gente vem tendo notícias bem positivas aí, no sentido, né, de você cada vez mais conseguir caracterizar isso como recebível. Então, por exemplo, home equity, né, que é uma vitória recente aí que nós tivemos, por exemplo, o que é o home equity? Home equity é quando você, pessoa física, tem um imóvel, quer pegar uma dívida no banco, ou enfim, ou em gestoras e tudo mais, e você dá o seu imóvel em garantia. Então, isso também pode ser um lastro de CRI, algo um pouco mais recente. Que mais? Por exemplo, uma empresa quer fazer um investimento no imóvel ou comprar simplesmente um imóvel. Você pode dar esse crédito, né, dentro desse CRI e essa destinação está sendo destinada, de fato, para comprar aquele tijolo, aquele imóvel. Então, ali você tem também, naturalmente, o lastro, né, consegue caracterizar isso como um CRI.
Enfim, tem N formatos e cenários, como recebíveis de pessoa física, de um banco que por exemplo, é muito comum servir como lastro de LCI, ou, por exemplo, você tem recebíveis imobiliários de carteiras de loteamento, ou de carteiras de incorporação. Então, por exemplo, quando uma incorporadora constrói ali, faz uma incorporação e constrói um prédio, todo aquele recebível daqueles mutuários, né, que são os adquirentes dos apartamentos, quando termina a obra e fica aquele crédito ainda pendurado, ou seja, que as pessoas físicas que compraram seus apartamentos estão pagando a sua mensalidade, aquilo você também consegue securitizar e botar naturalmente num CRI. Então, tem N naturezas de CRIs, é importante só entender a característica de cada um deles. E a grande vantagem que eu entendo aqui do fundo de papel é justamente a pulverização do risco de crédito. O que eu quero dizer com isso? Então, fazendo uma comparação de fundos de tijolo, né, em que você tem lá a renda de um shopping, você tem a renda de um locatário de um galpão logístico, comparado com um fundo de papel, um fundo imobiliário de papel, em que você tem diversos CRIs. A tendência é que nos fundos de papéis você tenha uma pulverização muito maior do risco de crédito, porque se a gente pegar aqui uma amostra de alguns fundos imobiliários de tijolo, é muito comum você ver fundos de patrimônio superior a 1 bilhão, sei lá, 1,5 bilhão, e ter poucos locatários, ter grandes imóveis, que é a grande concentração. É muito da característica, não é uma crítica ao modelo, mas é uma característica muito comum dos fundos de tijolo. Já em fundo de papel, é o oposto. É muito comum você olhar a carteira de fundo de papel e ver que tem uma pulverização gigantesca em diversos CRIs, em diversos ativos. Isso é muito bom, porque naturalmente diversifica o risco de crédito. Então, acho que essa é a principal vantagem aí que eu vejo do produto, né, de um fundo de papel. Acho que é importante também entender, acho que nas outras lives que eu estava assistindo, eu vi muitas pessoas perguntando pô, e se subir os juros, o que acontece com o fundo imobiliário? Acho que deve fazer essa pergunta para o Carras. E, de fato, é inversamente proporcional. Quando os juros começam a subir, que foi o que aconteceu na última crise do governo Dilma, em que o juros estava lá nas alturas, naturalmente o fundo imobiliário deixou de ser interessante, e aí, pô, naturalmente a cota acaba caindo. Então, quando você tem uma redução de juros, que foi o que aconteceu pós-impeachment Dilma, né, que foi de 2016 até agora, que a gente só vê um fechamento de crise, o que é ótimo, excelente para o país, você vê os fundos imobiliários sendo mais atrativos, né, e com isso as cotas vão sendo valorizadas. Muito também, obviamente, em função da isenção fiscal, que faz muita diferença quando os juros, principalmente, está no patamar atual, né, bem baixo. E onde eu quero chegar nessa explicação? Pensando no longo prazo, em que você tenha, né, a gente não pode esquecer que a gente mora num país emergente, né, um país de terceiro mundo, enfim, está fazendo a sua lição de casa nas reformas estruturais, mas a gente está sujeito à volatilidade econômica, política, pensando isso no longo prazo, tá? Não estou falando de hoje. E o que acontece, né, quando a gente sempre pensa nesse cenário, você pensa em juros abrindo, né, juros subindo, e quando o juro sobe, é exatamente o que ele explicou, o fundo imobiliário cai. A grande vantagem de fundos de papel, pelo menos aqueles, né, que são pós-indexados, enfim, ou que são indexados a CDI, principalmente, quando acontece isso, né, os juros começam a subir, o que acontece? Você não pode esquecer, é importante lembrar que dentro dos fundos imobiliários de papel, a gente tem são créditos, né, são dívidas ali dentro. E com o juro subindo, pensando em fundo de novo, fundo aqui imobiliário que é fundo fechado, tá, vou deixar o efeito da marcação do mercado de lado, daqui a pouco eu chego lá. Quando os juros começam a subir muito, naturalmente as PMTs, né, que são as parcelas das dívidas dos papéis que estão dentro do fundo imobiliário, começam também a subir e acompanham esse movimento de alta de juros. Então, naturalmente, fundo de papel, principalmente pós-fixado e a CDI, que a grande maioria tem uma parcela relevante aí de CDI nas carteiras, elas acompanham e são naturalmente mais defensivas. Se a gente for para o mundo de tijolo, você naturalmente vai ter o seu, né, vamos supor que você tem 2, 3 galpões logísticos, você vai ter o seu locatário pagando, né, as mensalidades, né, ou seja, pagando o seu aluguel, e o aluguel vai ser aquele preço, principalmente no BTS, corrigido a inflação. Então, o juros subindo, você tem basicamente o seu aluguel estacionado só corrigindo a inflação. Então, naturalmente, o fundo imobiliário vai deixar de ser interessante numa elevação de juros, pensando muito no longo prazo, no cenário de estresse. Então, esse é o meu recado. Normalmente, para crises, problemas futuros,
é sempre um hedge natural você ter um pouco de, ou bastante fundos de papel na sua carteira pessoal, que é o que a gente faz na nossa estratégia também de fund of funds. A gente tem também fundos de papel, pensando no longo prazo, em eventuais problemas que a economia pode enfrentar, e a gente tem meio que um hedge natural, né? Essa é uma vantagem bem importante. Outra vantagem que eu acho legal também dos fundos de papel é basicamente a liquidez dos ativos, né? Você tem bastante ativo líquido ali dentro. Quando você faz a comparação de novo com um ativo de tijolo, é difícil você vender um imóvel. Não estou falando que é impossível, tem vários fundos aí que fazem isso super bem, mas é naturalmente da essência desses fundos ser mais difícil você vender os imóveis. Vender o tijolo é mais complicado. E papel você consegue reciclar o portfólio mais rápido, que foi muito o que a gente fez no próprio Maxi Renda, né, que eu comentei aqui no início da nossa conversa. A gente fez aí uma reciclagem grande aí dos últimos 4 anos para cá, uma reciclagem importante aí no portfólio. Então, acho que essas são as principais vantagens da minha visão aqui do fundo de papel, mas independente disso, eu sou fã de todos os fundos. Na minha carteira pessoal, tenho tijolo, tenho papel, enfim, tem um pouco de tudo. Acho que é importante ter um pouco de tudo. Legal, André. Eu achei ótimo que você falou a questão do juro já, porque era uma das perguntas que eu ia te fazer. Acho que até para relembrar todo mundo o quão importante é a diversificação, né? Então não adianta tentar acertar qual fundo, qual ativo vai performar melhor. O ideal é você sempre ter uma carteira diversificada, porque em determinados cenários alguns funcionam melhores do que outros e a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Tá aí o próprio coronavírus para mostrar o quanto as coisas podem mudar de uma hora para outra, né, André? Eu achei super legal isso, para lembrar que dentro de fundos imobiliários não adianta você ter tudo em um fundo só, é muito importante você trabalhar essa diversificação também na estratégia de fundos imobiliários. Legal, André, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que é o dia a dia na gestão de crédito privado, né? Acho que é uma curiosidade minha e talvez seja de muito investidor também. Legal, vamos lá. Assim, o dia a dia, basicamente, de uma certa forma, muito parecido com o dia a dia de gestor de fundo de tijolo, só que a gente se apega muito ao crédito das empresas, né? Porque a gente não pode esquecer que no final do dia, fundo de papel é fundo de crédito, né? Naturalmente. A gente basicamente divide a rotina em alguns steps, né? Principalmente a originação, né? Ou seja, quando a gente vai atrás das empresas diretamente, ou de intermediários para mostrar operações para nós. Então, a gente corre muito atrás da originação para poder estruturar um CRI. Uma vez que a gente encontra oportunidades, começa ali a negociação com a companhia, ou seja, condições, o que vai ser carência, o que vai ser multa de pré-pagamento, o que vai ser a taxa, a remuneração daquele papel, e prazo, duration e tudo mais. Uma vez fechado aí esses termos comerciais, a gente segue naturalmente para a estruturação dos papéis, que é um trabalho que a gente se envolve muito também. Acho que talvez esse seja um pouco um diferencial da nossa gestora, sem fazer muita propaganda aqui, mas a gente tem uma rotina muito de botar a mão na massa e estruturar os ativos que a gente normalmente encartera dentro dos nossos fundos de crédito imobiliário. Então, isso demanda muito tempo, naturalmente, mas um ponto importante que a gente gasta muita energia é na análise de crédito da companhia que a gente está estruturando o CRI, né? Então, a gente faz toda a análise, faz a entrevista com a companhia, com os managements da companhia, com o CFO, com o CEO, com todos os gerentes ali, basicamente, bate um papo, entende qual que é a necessidade da empresa, entende qual que são os planos da empresa, qual que são as ameaças, as oportunidades. A gente, obviamente, faz a visita em loco, entende qual que é o imóvel que está sendo dado em garantia, pensa junto com a companhia como desenhar essa dívida. Então, ali demanda muito tempo e tudo isso serve para a gente poder fazer uma análise creditícia muito bem fundamentada, sempre pensando em eventuais modelos disruptivos que poderia ser uma ameaça para aquele tipo de empresa, e sempre, obviamente, pensando no pior cenário. Então, esse é um ponto importante. A gente também, obviamente, faz muita análise de mercado. Acho que é importantíssimo a gente estar muito atento às condições de mercado de taxa de juros. A própria NTNB, enfim, tem leilões diários, a gente precisa estar muito atento, porque é isso que vai dar preço para os ativos que a gente compra, seja no primário ou no secundário. E secundário é uma coisa que a gente faz bastante também, a gente gira muito secundário dos nossos fundos, tanto comprando ativos no secundário como vendendo os nossos ativos.
assim, nós gestores, nós somos pagos para gerar alfa, né, gerar resultado para o investidor. Então, muitas dessas operações que a gente origina, a gente tenta originar com o máximo de gordura possível, não só para dar o carrego, né, para dar aquela rentabilidade para o fundo, mas também para nos permitir, eventualmente, vender isso no secundário com uma compressão de spread. O que significa isso? Basicamente, gerar um ganho de capital na venda. Então, você vende um papel ali com uma taxa mais baixa e um ganho de capital. Isso a gente está extremamente atento aos movimentos de taxa de juros, isso é importantíssimo. Cada momento ali a gente está de olho. E, obviamente, tem um tempo grande aí de análise de crédito do nosso portfólio. A gente tem muitos papéis nos nossos portfólios. Hoje a gente está com basicamente quase 2 bi em patrimônio de fundo de papel e está com 300 e poucos milhões no nosso Fund of Funds. Então, ali a gente tem muitos RIs, gera um trabalho gigantesco de estar sempre próximo da companhia, enfim, do nosso portfólio. E, por fim, eu acho que um dos pontos mais importantes é o trabalho de RI, que a gente faz bastante junto com a nossa área de RI da Asset. Tanto eu quanto o Carrais, a gente está muito próximo ali do mercado, dos assessores, enfim, dos investidores, para poder, enfim, fazer uma prestação de serviço similar a uma companhia de capital aberto, fazendo calls trimestrais, enfim. Esse é um pouco da nossa rotina, né? Talvez, acho que é basicamente isso. Legal, André, muito obrigada. Acho que a gente pode falar um pouquinho agora de fundos, né? Então, acho que ficou super claro aí com relação aos fundos de papéis. Depois, até acho que seria legal a gente entrar um pouquinho no cenário atual. Mas, primeiro, eu queria que você explicasse, né, o que é o fundo de fundos, o que vocês olham nessa gestão. Legal, vamos lá. Basicamente, a gente, né, falando um pouco da nossa estrutura ali, da Asset, da parte de real estate, a gente tem, tanto eu e o Carrais ali, um time de controles ali, que é um time que funciona em comum para ambos os gestores, né? Isso ajuda muito na tomada de decisão e na seleção dos ativos que a gente compra da nossa carteira. Então, é um pouco até do que o Caio falou anteriormente aí. A gente analisa todos os setores, ou seja, tudo que é fundo de galpão logístico, a gente tem tudo isso tabulado, planilhado, né, todas as informações do tijolo mesmo. É importante entender quando a gente vai comprar um fundo imobiliário, não é ver qual que é só o rendimento que ele distribuiu nos últimos meses e tentar estimar um dividend yield, não é isso. Tem que ir na minúcia do negócio, tem que olhar o tijolo, ver até quando vai aquele contrato, é um contrato típico, é um contrato atípico, que foi um pouquinho que a gente explorou aqui no começo da nossa conversa. Qual que é a localização daquele imóvel? Aquele imóvel ele está num lugar que tem um benefício fiscal ou não tem? E isso, obviamente, está num contrato, tá no final do contrato forte ali, depois vai virar um contrato fraco. O preço que ele está sendo trabalhado está dentro do que é o mercado, a prática. Enfim, a gente faz isso para todas as classes de ativos. Então, a gente pega lá tudo que é fundo de lajes corporativas, tudo que é fundo de galpão logístico, fundo de hotéis, obviamente, não tem muito na indústria, mas também a gente analisa. Fundo de papel, né, principalmente, a gente, que, como comentei aqui no início da nossa conversa, a gente tem uma posição grande no nosso Fund of Funds em fundo de papel, até com um mecanismo mais de hedge, né, de proteção no longo prazo. Então, a gente basicamente classifica todos os ativos e fica de olho na tela, em preço, o que é, sempre muito atento a todos os fatos relevantes que saem, que são divulgados. Obviamente, é importante ter ferramentas para fazer isso de uma forma mais rápida, né? Então, a gente tem sistema, enfim, tem toda a tecnologia aí para suportar e dar essas informações, e fornecer essas informações com muita velocidade. Então, é importante estar também muito próximo dos gestores também, ver como é que eles pensam, qual que é o nível de risco que eles estão acostumados a tomar. Obviamente, a gente sempre trabalha nas informações ali, né, que são de todos ali, né? A gente não consegue trabalhar, obviamente, nem pode com informações privilegiadas, mas a gente tenta estar um pouco à frente do investidor varejo, porque a gente realmente é pago para fazer isso e tem tempo para poder investigar no detalhe os ativos de cada fundo imobiliário. Então, é um pouco dessa forma que a gente trabalha. A gente, obviamente, a gente está sempre atento também ao pipeline de emissão desses gestores. Isso aí é uma grande vantagem que o Fund of Funds tem, poder entrar em ofertas, principalmente 476, né? Não sei se está todo mundo familiarizado, mas normalmente nós temos oferta 400, então uma oferta que vai para o varejo, enfim, não tem limite de investidores e tudo mais. E você tem uma oferta 476, que é só para investidores profissionais, limitado, ou seja, só 50 investidores podem entrar e só profissionais. Então, naturalmente, são os investidores institucionais, como a gente, pelo Fund of Funds, que conseguimos entrar
em ofertas 476, que é muito comum nesse nosso mundo. E isso é a grande vantagem, né, do Fund of Funds. Por quê? Porque é comum para você fazer uma emissão de um fundo imobiliário, ou seja, para captar mais dinheiro, é importante você criar atratividade para o investidor, ou seja, gerar um pequeno desconto. Obviamente não pode tem que ser um desconto na medida correta, não pode ser muito exagerado, senão prejudica o atual investidor. O que é o desconto que eu falo? É a diferença entre o valor de tela, né, num cenário normal, né, vamos esquecer um pouco essa desordem que a gente teve recente em função dessa crise que a gente está passando, mas num cenário normal, você tem um valor de tela de X, vamos supor, R$100 a cota, né, que está lá na tela. E aí o que acontece? O investidor, né, o gestor, quando vai fazer essa emissão, ele tende a fazer com um desconto para poder gerar atratividade para o novo investidor entrar, porque se tiver num valor, se tiver mais caro, vai estar fora do dinheiro, né? Então esse é um pouco do racional. Então, muitas vezes nessas ofertas 476 a gente consegue entrar com um bom desconto, essa já é uma grande vantagem aí dos Fund of Funds. Obviamente a grande vantagem ali de fato ter essa questão de todo fundo imobiliário, Fund of Funds, tem basicamente 2 pontos, né? Você tem lá o tático e tem o estratégico, ou seja, o tático quando você está visando um ganho de capital. Vou comprar aqui, talvez não seja tão fã desse fundo, mas está com um preço bom, faço, né? Obviamente você faz toda aquela precificação daquele portfólio, faz todo o valuation daqueles ativos, e aí você identifica que realmente está com um preço interessante, mas eventualmente você não pode não ser muito fã daquele ativo. Mas sei lá, vou comprar agora para gerar um alfa, ou seja, para gerar um ganho de capital, porque a tendência é que suba o preço daquele determinado fundo imobiliário. E você tem o estratégico, né, que é basicamente o carrego, que são bons ativos que você tem dentro da sua carteira, e é aquilo que vai ser a base de pagamento de rendimento ali para o seu fundo. Então é basicamente esse o racional aí que a gente está acostumado a trabalhar para Fund of Funds. Bacana, André. Acho que seria legal a gente comentar um pouquinho, né, sobre como o cenário macro impacta cada tipo de fundo. Acho que você já comentou um pouco da parte de juros, né, principalmente para os fundos de crédito. No caso do fundo de fundos, né, existe alguma mobilização por parte de vocês, né, como gestores, escolhendo os fundos, dado o cenário, né, estão falando um pouquinho do que está acontecendo, né, vocês pensam em fazer alguma mudança por conta disso? Não, é um fundo que já está bem diversificado, vocês ficam mais tranquilos, né, como que então o cenário macro impacta os fundos de fundos? Legal, boa pergunta. Basicamente o seguinte, a gente teve até a sorte de fazer essa captação recente, né, basicamente, como eu comentei, a nossa captação foi em janeiro. A gente tinha um pipeline de ativos para alocar no nosso Fund of Funds, que eram essas ofertas 476, que, obviamente, com essa queda na cotação dos fundos imobiliários no secundário, essas ofertas caíram, e a gente utilizou esse caixa para ir às compras, né, dentro dos nossos fundamentos no Fund of Funds. Então, assim, até a nossa última lâmina que a gente soltou recentemente, dá para ver que tinha bastante caixa no fundo, obviamente, para fazer essa estratégia que eu comentei, e a gente foi às compras de fato, né? No comecinho aí de março, mais precisamente lá para o dia 7, 8 ali, 9 de março, começou a derreter, né, os preços dos fundos imobiliários. Até os fundos imobiliários demoraram um pouco para cair tanto, né? Acho que foi mais na semana passada que caiu bastante, e ali a gente foi mais pesado para comprar os ativos. Então, hoje a gente está com um médio bem interessante, mas sem dúvida nenhuma é uma oportunidade, principalmente para Fund of Funds, ir às compras aí com esse mercado de crise. Obviamente, crise machuca, né? Obviamente, o público, né? Acho que outros palestrantes aí comentaram, e eu concordo 100%, o crescimento de pessoa física, né, dado que assim, fundo imobiliário o passivo de fundo imobiliário já é naturalmente pessoa física pela isenção fiscal, né? E teve um crescimento muito grande com essa redução de taxa de juros dos últimos anos, e isso traz, né, tem um lado positivo e um lado negativo. O lado negativo é que né, o secundário caiu muito o valor das cotas no secundário, muito em função né, acho que as pessoas físicas acabaram panicando com a crise. A crise, de novo, é sempre dramática, enfim, cenário de recessão é cenário real e tudo mais, é muito ruim para o país como um todo, pessoas que dependem naturalmente dessa renda também é muito ruim,
mas mesmo assim não é motivo, se você realmente não tem uma pressão de geração de caixa, sair vendendo no secundário no patamar que a turma acabou vendendo. Então, meu ponto aqui é o seguinte, porque eu estou falando isso, eu acho que o fundo imobiliário acabou sofrendo um pouco mais do que deveria, aliás, muito mais do que deveria, muito em função do tipo de investidor que é pessoa física, age muito na emoção e pouco aí na razão, né? E é importante a turma entender, acho que essa live aqui é uma excelente oportunidade para tentar passar esse conforto, em que é o seguinte, não adianta você vender fundos imobiliários pelo patamar em que a turma acabou vendendo, dado que o ativo está lá, naturalmente vai passar um soluço ou outro, principalmente os ativos que dependem mais de geração de fluxo, né, como hotéis e shoppings principalmente, mas assim, o ativo está lá, você pega os portfólios de um XP Malls, por exemplo, com um portfólio excelente, principalmente focado em São Paulo, com Catarina, com Cidade de São Paulo, como se fala, o Cidade de Jardim. Então são excelentes, né, tijolos ali que estão ali, que não vão sair dali, vão sofrer um fluxo temporário, mas a tendência, obviamente, é que volte no patamar anterior. A gente não sabe quando, né? Naturalmente, ninguém sabe aqui quando que a crise vai passar. Mas o ponto é que é uma oportunidade, de fato, de compra agora, sem dúvida nenhuma, mas é ruim, né, sair nessa baixa do jeito que está, a não ser, de novo, reforço, que seja uma pressão de caixa que cada um aí naturalmente cada um tem o seu controle pessoal das suas finanças, mas o toque que a gente dá, enfim, os últimos palestrantes aí que também falaram, não adianta entrar em parafuso, em desespero e sair vendendo a preço de banana, porque os ativos são bons, na sua grande maioria, né? Legal, André. Acho que até puxando um pouquinho o gancho do que você está falando, né? É engraçado, porque de fato no ano passado a gente viu um movimento muito forte de pessoas físicas indo para os fundos imobiliários, né? Então a gente começou a ver uma alta muito forte do valor das cotas, final do ano, né? Muitos fundos, inclusive, bastante esticados. Então tinha gente comprando a qualquer preço, talvez até sem fazer muita avaliação, né? Do fundo, do valor patrimonial, dos rendimentos. E aí a gente esse ano teve uma mudança muito grande de cenário. E as pessoas também esqueceram de olhar fundamento, né? Entraram realmente em pânico junto com o mercado de ações e também saíram vendendo fundo imobiliário a qualquer preço. Então, teve muito investidor que comprou a cota muito alta lá no final do ano passado, né? Começou a entrar em fundos imobiliários naquele momento sem conhecer muito e acabou comprando muito caro. E, ao mesmo tempo, entrou em pânico e vendeu num dos piores momentos possíveis, né? Porque a gente está vendo aí muito fundo imobiliário abaixo do valor patrimonial, como você falou. Então, eu queria até que você deixasse uma mensagem, né, para esses investidores. Você já comentou, né, que é um momento bom para comprar, mas então, para quem ainda está com fundo imobiliário, comprou uma cota mais cara, de fato, o ideal, então, é esperar, né, André? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque eu vejo muito dos meus clientes, dos investidores em geral, esse medo mesmo de, poxa, mas vai cair mais, não é melhor eu vender agora e esperar para comprar mais baixo? Então, eu queria que você falasse sobre isso. Como o próprio Guilherme comentou na última live, é difícil você acertar o ponto ideal de entrada. Eu acho que o objetivo nem tem que ser esse, né? Eu acho que o primeiro ponto é entender... Né? É isso, acho que o momento é bom para comprar agora, acho que um passo anterior a esse é importante na sua política de investimento, de cada investidor, entender se a parcela de fundo imobiliário já está dentro do limite ou dá para aumentar um pouquinho mais. Né? Tem apetite a tomar aquilo, tem capacidade de tomar aquilo, consegue tomar, entendeu? É importante esse ponto. Tendo em vista que, essa é uma condição superada, ou seja, faz sentido o cara entrar mais, ele está disposto a tomar mais aquele risco, tem a capacidade daquela tomada de risco, aí sim você começa, acho que agora é o momento ideal para comprar, mas, de novo, tem que entender muito no detalhe o tijolo que está comprando, não é só comprar fundo como um todo. E o próprio, acabei esquecendo de falar, o próprio fundo imobiliário, Fund of Funds, eu acho que é uma excelente oportunidade para entrar, para a pessoa física que não tem tempo, naturalmente, de entender se o cara quer mais tijolo, mais papel, mais galpão ou mais shopping. Entra no Fund of Funds, né, ainda mais agora que está num preço bem atrativo, ali já vai ter uma pulverização de setor e segmento já bem apropriada, que está sendo gerida por um profissional de qualidade, muitas das vezes, e aí já é uma porta de entrada interessante, eu já botaria um pedaço interessante ali. E assim, ir fazendo o médio, né, ou seja, comprando um pouquinho mais, acho que agora é um momento muito bom, né, a gente está no terceiro dia aí de alta consecutiva, não dá para ainda cantar vitória,
enfim, pode ser que venha, ou seja, um cenário mais drástico aí pela frente, até porque a gente não pode esquecer que é o seguinte, né, a gente não sabe até onde, né, esse caos, essa gripe, enfim, esses coronavírus vai atuar dessa forma, a gente não sabe a questão de enfim, não vou me meter aqui a ser mais um médico, que agora o que mais tem é médico, especialista em saúde, mas o fato é que a gente não sabe qual que é o final desse caos, né? Mas, inegavelmente, assim, a economia real vai sentir um golpe muito forte, né? O cenário de recessão é um cenário real já, não dá para falar, putz, será que vai ter recessão? Não. Esse lockdown que está acontecendo é muito perigoso, enfim, não vou ficar entrando também em decisões políticas aqui, mas é um negócio que é muito, muito perigoso. E vai gerar recessão, isso é fato. E a gente também não sabe aí se a recuperação disso depende ou não só de quanto fiscal os governos vão usar, né? Tem que entender como é que a população vai reagir de fato e vai voltar a consumir, né? Então, acho que esse é um ponto mais importante aí, que é o alicerce de tudo. Mas tudo isso para dizer que, assim, agora é o momento ideal, na minha visão, né, como os outros gestores também falaram aí, vai voltar, o preço vai voltar, tem que voltar. O Brasil está fazendo a lição de casa, acho que isso é o mais importante de tudo. De todas as crises que a gente já passou, essa é que eu estou mais confiante na retomada, porque a gente está fazendo a lição de casa, aos trancos e barrancos, com muita lambança política, mas está sendo feita a lição de casa, as reformas estão saindo, não na velocidade que todos aqui gostariam, mas está saindo, e isso é excelente para o país, naturalmente. Isso depois você sai muito mais forte da crise fazendo a lição de casa. Então, isso tudo para dizer que realmente eu entendo que os fundos vão voltar, possivelmente no patamar anterior, não sei também, o importante aqui, a conta que tem que ser feita sempre para saber se um fundo está barato ou não, é sempre voltar para aquela cabeça de crédito que a gente estava conversando. É sempre entender o custo-oportunidade, ou seja, ele vai falar, pô, quanto que esse fundo, né, está pagando de dividend yield, e quanto de prêmio esse dividend yield é sobre os juros base, ali, sobre a NTNB, por exemplo. E, pô, tem que ter prêmio, né? Não estou falando a gente não está falando de que fundo imobiliário é risk-free, não é, de forma alguma. Tem seu risco, alguns têm mais, outros têm menos. Mas por isso que é importante entender quais que estão com muito prêmio e se esse excesso de prêmio tem algum risco bizarro ali por trás ou não. E é isso que tem que ponderar. Daí, quando as pessoas falam, puta, estava muito esticado os fundos imobiliários no mês de dezembro, final de dezembro, e depois já começou a cair, tenho minhas dúvidas. De fato, tinham ativos muito esticados, muito caros, mas tinha ativos que não. Tinha ativos que estavam dentro do preço, um pouquinho caro. Enfim, como é que a gente fala se está caro ou não? É essa cabeça que tem que ter, é o custo-oportunidade. O custo-oportunidade mais um prêmio atrativo. É isso que tem que ter em mente sempre. Agora, se a gente for fazer essa conta, tá muito bom, se for pensar. Porra, o retorno que os ativos estão dando, mesmo assim, mas é uma conta que tem que ser feita com cuidado. Quando você vai analisar, por exemplo, fundos de shopping, né, como o Carrasco estava falando agora há pouco, a gente vai passar aí por alguns meses aí de muita dificuldade. Mas, de novo, passando a crise que ela vai passar, o fluxo vai voltar. O brasileiro não vai deixar de ir para o shopping. O brasileiro, a primeira coisa que vai fazer no lockdown é ir para a rua, consumir, enfim. Então, assim, é natural que eu acredito pouco que aconteça uma mudança de hábito que possa prejudicar o shopping, por exemplo. Eu acho muito pouco provável. Então, naturalmente, eu acho que é essa conta que tem que fazer. Se está caro ou se está barato, porra, precifica, tenta entender um pouco, na essência, ali, na minúcia, aquele ativo que está dentro do fundo imobiliário, quanto que aquele cara está pagando de rendimento e se tem prêmio ou não para o investidor. Acho que é um pouco desse racional que a turma tem que ter em mente. Excelente, André, ótima explicação, acho que ajudou bastante. Aqui uma dúvida com relação aos rendimentos mensais, né? Então a gente ouviu realmente falar que os shopping centers vão ser os mais impactados, né? Alguns, inclusive, vão suspender os rendimentos aí nos próximos meses. No caso dos fundos de papel, eles têm um real impacto nesse momento com o coronavírus ou não? Então, vamos lá. Qual que é o ponto que tem que ser entendido aqui? De novo, é crédito, né? Entender no detalhe todos os ativos que tem dentro da carteira dos fundos imobiliários de papel, entender ali o que tem, de novo, o que pode ser muito impactado, como eu falei algumas vezes, hotel, shopping, enfim, são coisas que são afetadas na essência, né? na unha, na carne. Pode sofrer no D0, então. No D0. Mas o que acontece? Além disso, esse é um ponto de alerta, não vou dizer que isso já é um ponto de default, ou seja, de falta de pagamento.
Esse é o primeiro ponto que já, né, já aciona uma bandeira ali amarela. Bom, tendo, né, ativos de shopping, como é o nosso caso, daqui a pouco eu posso até falar um pouco mais, a gente tem alguns ativos CRIs de shopping. Quem que é o dono desse shopping, que é o principal devedor desse CRI? Pô, é um Iguatemi, enfim, é uma BR Malls, enfim, é um cara mais frágil, um cara regional ali mais frágil. Então, para saber se nesse momento de dificuldade em que vai ter a interrupção do fluxo, ou seja, não vai ter a geração de fluxo, esse cara tem balanço para suportar essas PMTs que são exigidas, né, no termo de securitização, lá nos papéis, porra, não tem. Então, aí começa a dor de barriga. O nosso portfólio, falando agora um pouco aqui dos nossos fundos, de XPCI e Maxi Renda, são portfólios um pouco mais conservadores. Essa foi uma decisão que a gente tomou lá atrás, quando a gente começou a reformar o portfólio do Maxi Renda, e o XPCI, que já nasceu nessa cabeça. A gente já tem um percentual grande dentro dos books de CRIs em ativos mais high grades, né? Ou seja, high grades são aqueles caras que têm um risco de crédito um pouco mais baixo, ou bem mais baixo. Então, naturalmente, a tendência é que nos nossos fundos não tenha nenhuma interrupção de fluxo. É muito comum também, acho que a turma precisa entender também um ponto importante, é muito comum que nos CRIs tenham os fundos de reserva, né? Que são basicamente 2, 3 meses, não tem uma receita de bolo, não é exatamente igual a todos, cada um é de um jeito, mas isso é justamente para momentos de dificuldade como agora. Então, grande parte dos nossos CRIs tem esses fundos de reserva, alguns menores, outros maiores, mas também no cenário de estresse ajuda bastante, que a gente consegue usar esse fundo para pagar PMT e naturalmente o CRI não entra em default, né, não entra em inadimplemento, e a gente consegue manter o mesmo fluxo de pagamento para os investidores. Então, assim, o que pode impactar, falando agora um pouco mais de estratégia de gestão nossa aqui da nossa casa, é o seguinte: em momentos de crise, a gente tem a cabeça de ter caixa para poder atravessar a crise. Por que ter caixa em fundo? Né? Obviamente, aquele caixa que a gente não precisa distribuir. Né? Eu acho que nas últimas lives aí, os gestores exploraram bastante a questão da distribuição de pelo menos 95% do lucro aí auferido no semestre. Tô falando de lucro, tô falando de caixa que a gente que serve para investimento. Ou porque a gente vendeu papel, ou porque cada mês, quando volta um pouquinho de caixa dos papéis, um pedacinho eu posso reinvestir, outro pedaço tem que pagar para o investidor. Então, anyway, o ponto é que, assim, a nossa cabeça, a gente hoje está com um pouco de caixa, principalmente no Maxi Renda, que a gente veio de uma captação agora no início do mês. A ideia era alocar basicamente tudo em CRIs, só que a gente deu uma segurada no pipeline, a gente deu uma segurada nessas oportunidades para justamente atravessar a crise com caixa, porque a nossa cabeça é o seguinte: basicamente acho que é muito importante a gente ter caixa para o final da crise, ao meio, final da crise. A gente acredita que vão surgir boas oportunidades, né? Obviamente a crise sempre deixa aquele rastro, e quem tem caixa consegue se beneficiar. Então, uma prova disso é o próprio mercado de fundo imobiliário. Quem está com muito caixa em renda fixa ali disponível, liquidez praticamente diária, e tem apetite, né, e capacidade para entrar em fundo imobiliário, agora é um excelente momento para fazer isso. Quanto mais caixa essa pessoa tiver, melhor vai ser, porque, como a gente já falou aqui, e os outros gestores também, esse mercado tende a voltar e voltar com muita força. E aí você vai comprar num preço excelente. Legal, André, legal. Eu vou agora focar um pouquinho aqui nas perguntas, né, que a gente tem algumas, acho que seria legal passar rapidamente antes que acabe o nosso horário, tá? O Eduardo Freire pediu para a gente reforçar aqui os fundos que você faz a gestão, tá, André? Então, só acho que para reforçar, a gente tem o XPCI, né, que é o XP Crédito Imobiliário, o Maxi Renda, o MXRF, e o XPSF, que é o XP Selection, que seria o Fund of Funds, certo? É isso. Além disso, também nós temos um fundo na gestora que chama XP Crédito Estruturado, que é o XPCE. Esse fundo, ele basicamente compartilha a gestão de todos os gestores da asset, não só imobiliário. Tem, né, enfim, tem gestores de infra, gestores de crédito high yield, gestoras de líquidos e gestores de crédito imobiliário. Então, eu tenho o meu book também dentro desse fundo, que representa ali algo na casa de enfim, seria mais ou menos uns 300 milhões ali que a gente tem. Legal, perfeito, André, muito obrigada. A gente tem mais uma pergunta aqui do Guilherme Pereira. Quando um fundo emite novas cotas, como, por exemplo, o MXRF12,
é interessante optar por exercer a compra ou vender o direito às migalhas? Essa venda é passiva de tributação também? Sim, vamos lá. Num processo de emissão de cotas, né? Ou seja, o ticker principal do Max Renda é o MXRF11. Quando você faz uma emissão, né, você tem que atender ao direito de preferência, enfim, é uma determinação regulatória que precisa ser feito. Então, você dá esse direito de preferência para quem já é cotista. Esse cotista, né, daí normalmente é o ticker 12, né, não deixa de ser o 11, é o 12, esse exercício, e ele pode vender, normalmente a gente dá um prazo, e vai de oferta para oferta. Você pode estabelecer que o cara possa vender ou não, enfim, isso aí é mais de como você organiza a própria oferta. Mas caso você tenha esse direito de preferência e ele seja negociável, você venda ele, ele é tributado nos mesmos moldes dos 20%, que é a tributação base ali para fundo imobiliário sobre ganho de capital. Então, é igualzinho quando você tem ganho de capital na cota, que você tributa os 20%, né? Mesmo sendo uma pessoa física, é a mesma coisa. Então, você tributa 20% sobre esse ganho que você teve na venda do DP, né? Que é o direito de preferência. Legal, André, muito obrigada. Até queria agradecer aqui o Guilherme também por participar. O Guilherme, inclusive, estudou comigo na escola, né? Então, Guilherme, obrigada aí pela participação. Vamos ver o que mais que a gente tem de pergunta aqui. O Eduardo Marçom, André, está perguntando aqui quais seriam os fundos conservadores, né? Que você faz a gestão. Acho que, no geral, né? A gente não pode considerar fundo imobiliário como conservador, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito. Você já meio que respondeu. Não tem fundo imobiliário, não é um fundo conservador, porque está sujeito a risco de mercado. Risco de mercado é esse risco que a gente tem sentido na pele aí, que é a variação na cota, seja para cima ou para baixo. Mas o que eu posso dizer é que grande parte do nosso portfólio de CRIs, do Maxi Renda e do XPCI são um pouco mais conservadores. Mas, enfim, mas eu diria que está mais para um moderado do que para conservador. Legal, acho que é isso, né? Ele não é tão arrojado quanto ações especificamente, mas a gente não pode considerar como renda fixa, né? Eu ouvi muitas pessoas há um tempo atrás falando, sugerindo fundos imobiliários como reserva de emergência, inclusive, né? Isso a gente tem que entender que fundo imobiliário não é um ativo conservador e muito menos vai funcionar como uma reserva de emergência, né? Por mais que você possa resgatar a qualquer momento, ele tem a oscilação, volatilidade, tem aí os riscos de mercado, né? De demanda e oferta também. Perfeito, isso mesmo. Legal. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui. Algumas, inclusive, estão sendo já respondidas aqui pela nossa assessoria live. Enquanto isso, André, eu vou estar olhando aqui para ver se a gente tem mais alguma pergunta, mas acho que vale reforçar novamente, até para quem está chegando agora, né? Tem fundo imobiliário na carteira. Tem até um comentário aqui, né, para reforçar a questão de quem já tem fundo imobiliário, comprou mais caro, que nesse momento o ideal não é vender, né? Então eu queria só que você reforçasse, tranquilizasse um pouco mais o investidor novamente, principalmente para quem está entrando agora, com relação a isso. Tá, e aí eu vou olhando aqui as outras perguntas. Legal. Bom, é um pouco do que a gente conversou, né? É importante entender um detalhe que não adianta ficar desesperado com essas quedas aí recentes que a gente teve no secundário, né? No preço das cotas dos fundos imobiliários, porque o tijolo está lá, né? Você não vai... não só o tijolo, mas muitas vezes o próprio rendimento também está lá. Você pega o mundo de galpão logístico, que você pega, por exemplo, um fundo da casa, o XPlog, tem excelentes locatários, enfim, excelente localização, basicamente ativos AAA, né, ou seja, é o melhor dos melhores, e sofreu muito no secundário também, despencou a cota, ou seja, chegou a ser negociado 150, 160, chegou a bater 80 alto, hoje ele está com 102, recuperou bem. Então, assim, de novo, não adianta vender esse negócio no 90. O ativo está lá, o locatário está lá, são contratos, na grande maioria, contratos atípicos de aluguel. De novo, não faz sentido vender. De novo, só se tiver realmente a necessidade, né, de usar aquele caixa em função, enfim, perdeu emprego, enfim, recessão chegou. E aí, de fato, era algo que não contava, mas é importante entender, de novo, como a Juliana falou,
o dinheiro que você está em fundo imobiliário tem um risco, por mais que seja uma boa renda, isenta de imposto de renda, é extremamente atrativo, mas tem o risco de mercado, né, da cota cair, assim como também de subir, como subiu muito, né, no ano passado. Então não adianta vender isso. Exatamente, perfeito, André, muito obrigada. A gente tem aqui, ó, o Teófilo perguntando qual o prazo para resgate. Então, acho que até já para responder sua pergunta, Eu acho que eu Teófilo. perdi o áudio aqui, Juliana. Ah, voltou? Tá me ouvindo? Não? Eu não estou escutando nada. Deu certo? Tá me ouvindo? Voltou? Peraí, vamos ver esse é o problema de ao vivo, não tem jeito. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Gente, acho que o André caiu, daqui a pouco ele volta, tá? Eu vou, enquanto isso, respondendo as perguntas aqui. Então, Teófilo, voltando aqui no Teófilo rapidamente. É o prazo para resgate. Então, eu vou vender. Os fundos imobiliários eles são negociados na bolsa, né? Então, eu vou lá, igual comprar e vender uma ação, vendo o fundo imobiliário, né, ao preço de tela, e o dinheiro ele fica disponível para mim em 2 dias, tá? Então a liquidação financeira ela é sempre em D+2, tanto para compra quanto para venda. Vende hoje, meu recurso vai ficar disponível em 2 dias úteis. No caso, hoje é quinta, eu terei o recurso na segunda-feira, tá bom? Se vocês puderem me confirmar se só eu tô só eu tô na live mesmo ou não. Vamos lá. Sei quem. Mas vamos lá, eu vou continuar aqui nas perguntas. Perfeito. O André daqui a pouco volta com a gente, tá bom? O Fernando N mandou aqui. Sou iniciante nesse ramo de investimento. Tem alguma dica? É uma boa começar pelos fundos imobiliários? Fernando, obrigada pela sua pergunta. Acho que é super válida. Como eu falei agora há pouco, né? Os fundos imobiliários, eles não são investimentos conservadores. Então, antes de começar pelos fundos imobiliários, gente, obrigada, eu vi que está todo mundo aqui respondendo, só eu, enquanto isso estou mandando, ótimo, muito obrigada. Daqui a pouquinho o André volta, tá bom? Obrigada, gente. Então, é importante você ter uma diversificação na sua carteira, tá? Com renda fixa, com a sua reserva de emergência, estruturar a carteira com outras classes de ativos, não só os fundos imobiliários, tá bom? Então, antes de tudo, você começa com a sua reserva de emergência. A partir daí, você vai entender o seu perfil de investidor e aí sim trabalhar com a diversificação, tá? E como o André comentou, muito importante dentro dos fundos imobiliários você ter também uma carteira bem diversificada, tá? Justamente olhando para o cenário atual, né? A gente sabe que tem fundos que sofreram mais e fundos que sofreram menos, no caso, fundos de shopping sofreram bastante, então se eu só tivesse fundos de shoppings na carteira, hoje eu estaria muito mais preocupada do que se eu estivesse com outros fundos também. Opa, André, você está de volta aqui, né? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, agora tá tudo bem. Então tá bom. Estava aproveitando aqui para responder algumas perguntas. Então, no geral, estou finalizando aqui a do Fernando, que ele perguntou se ele iniciava com fundos imobiliários, né? Ele é novo na questão de investimentos, estava só aqui finalizando a resposta. Tá, Fernando? Então, acho que no geral é isso. Diversifica, começa com a sua reserva de emergência e, naturalmente, você vai encaixar ali os fundos imobiliários como parte da estratégia de diversificação, tá bom? A gente está com pouco tempo, inclusive, André, mas acho que dá tempo de responder mais alguma pergunta. Vamos ver aqui. Eu acho que no geral é isso. Até aproveitei para responder aqui todas as perguntas. André, queria te agradecer muito por participar da live com a gente. Se você tem mais alguma coisa que você queira comentar, falar para todo mundo que está assistindo a gente. Legal, legal. Bom, novamente, parabéns a todos aí pelo evento, bem legal a live. Eu gostaria de reforçar aí essa questão de
É importante não se desesperar. Espero que a gente tenha passado aqui, eu e outros gestores, essa tranquilidade, que é bom se pegar os fundamentos e não tanto, né, emoção. E, de novo, assim, a gente acredita que realmente o mercado vai voltar e é interessante quem puder segurar ou até comprar um pouquinho mais dentro da sua política de investimento, né, dentro da sua capacidade, sem dúvida nenhuma, é um momento muito bom para fazer isso. Bacana, André. Agradeço muito a sua participação aqui com a gente, foi muito válido. Acho que a gente teve aí uma aula, né, sobre crédito imobiliário, fundos de fundos, acho que é super importante. O investidor de casa, ele com certeza agradece. E agora acho que vocês vão ficar com o Rodrigo Abud e com a Raquel de Sá, tá? Eles vão falar um pouquinho sobre como saber qual a melhor hora para trocar os fundos imobiliários na sua carteira. Então, um assunto super válido que vai complementar tudo que a gente falou aqui ao longo do dia. Só reforçando para vocês, né, que a nossa assessoria live, ela está online todo dia, das 8 da manhã às 8 da noite, para responder as perguntas de vocês. Então, aproveitem, inclusive, esse momento que está todo mundo de home office, né, para entrar aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tirar dúvidas, acompanhar todo o conteúdo. Mais uma vez, André, queria agradecer a sua presença, então, foi muito bacana conversar com você. E é isso, pessoal. Até uma próxima. Amanhã estarei com vocês, inclusive, às 8 da noite, às 7 da noite, desculpa. E é isso. Obrigada, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau, abraço.